Amém? Então, sem mais delongas, eu queria te convidar para que você abrisse a sua Bíblia. Mateus 5, versículo 3. É isso aí mesmo? 3 não, é o 5, né, cara? É o 5. Não, é o 4. O 5 é só semana que vem. Se der tempo eu falo hoje do 5, mas é o 4. É isso mesmo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esse versículo, ele me atraiu essa semana de uma forma, e acredito que foi o próprio Espírito que veio e trouxe uma porção graciosa sobre ele. Se tem muito o costume de achar que, assim como se lê, quer se fazer. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E tudo se dá motivo, e tudo é um motivo para chorar. Às vezes, sem motivo, você chora, porque acredita, não, se eu chorar, eu serei consolado, e é Deus quem vai me consolar. Eu acredito que pode acontecer, mas a forma como eu quero te mostrar nessa noite, é uma forma que acredito que será muito mais eficaz na sua vida. Porque se existe algo que eu aprendi, é que Deus não se move pelo teu choro. Não é qualquer choro que move o coração de Deus. Vamos lá. Quantas tragédias temos visto nesses últimos dias? Vale do Taquari é um exemplo. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, não se move. Entenda o que eu vou lhe falar. Se movesse literalmente pelo choro, não existiria hospitais cheios, não existiria casas de recuperações cheias, não existiria tanta doença, porque estaria um monte de gente chorando por aí. Quando Jesus fala sobre esse trecho, sobre esse versículo, sobre o versículo 4 do capítulo 5 de Mateus, ele fala mais de um exercício espiritual. E eu acredito que é muito atrelado ao versículo anterior. Bem-aventurados os pobres de espírito. Um chama ao outro. Mas esse aqui, eu acredito que se é feito mais uma alusão, um direcionamento ao distanciamento do homem de Deus. E eu vou te mostrar motivos aqui, biblicamente, como tiveram pessoas que choraram e Deus agiu, e tiveram pessoas que não choraram e Deus não agiu. Não é porque Deus é insensível, é porque Deus não se move quando nós colocamos a emoção na frente. Você pode declarar comigo? Deus se move quando eu coloco na minha frente a fé. É a fé que vem estar na frente, não são as suas emoções. Porque se você coloca as suas emoções, você se torna escravo dela. E Deus, ele não se move de forma meramente emocional. Deus, ele se move de acordo com a tua fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradá-lo. Logo, se eu chorar, eu tenho que chorar carregado de fé. Sério, pastor? Sério.
Se eu sorrir, eu tenho que ter fé. Se as minhas emoções tendem a querer fazer com que o próprio Deus seja atraído, elas têm que se mover de acordo com o Espírito, que se move de acordo com a minha fé, que se move de acordo com a tua fé. Se eu abrir um espaço aqui e perguntar para alguns, muitos vão falar que por várias vezes pediram algo a Deus chorando e não foi atendido. E eu tenho certeza que eu não fui o único. A grande questão é que quando fala bem-aventurados os que choram, ele está falando sobre a questão do teu espírito está em um nível onde consegue sentir o que o Espírito de Deus está falando. Essa semana, em um tempo com os pastores, nós estávamos orando, e o ambiente foi carregado com o peso da emoção do próprio Espírito. Quando nós começamos a levantar um clamor sobre essas enchentes que estavam acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, o Espírito veio e identificou que nós estávamos na mesma atmosfera, no mesmo ambiente que ele, e ele gerou um gemido inexprimível através do nosso choro. E quer saber de uma? Depois disso, não choveu mais com tanta frequência. Foi incrível, pastor. Num quebrantamento lá em cima na sala, nós começamos a chorar. Uau! E eu sou chorão. Porque eu identifico quando Ele quer que eu chore. Mas eu identifico quando Ele quer que eu celebre. Eu identifico quando Ele quer que eu grite na presença dEle. Porque eu decidi colocar as minhas emoções à mercê do agir, do mover do Espírito. Quando fala, bem-aventurados os que choram, é porque eles conseguem sentir o que o próprio Espírito está sentindo. Você já se imaginou sentir o que o próprio Espírito está sentindo? E às vezes nós queremos questionar a Deus. E eu torno a dizer, Deus não vai se mover meramente por suas lágrimas. Deus vai se mover se você, em meio a uma porção de fé, você derramar suas lágrimas. Mas antes tem que vir a fé. Ela é o único meio que conseguimos agradar a Deus. É o único meio que conseguimos atrair a presença dEle. Ela é o caminho, ela é o que abre o espaço para nós acessarmos locais eternos nele. É ela que nos dá a condição. E aqui eu quero falar com você sobre a questão de um choro quando você decide chorar na presença de Deus. Chorar conforme o Espírito te direciona. Coloca para mim aí João 11:35. Jesus chorou. Para quem não sabe, esse episódio foi quando ele soube que Lázaro, seu amigo, estava morto. A palavra diz que ele chorou. Mas o interessante é que ele, ao chegar ao local, o choro dele, por ter se movido em espírito, fez com que ele tomasse uma postura. E fez com que Lázaro revivesse. Você consegue entender o poder, a capacidade que ele libera, a condição que ele entrega na vida daqueles que colocam a fé à frente das suas emoções? Ele apenas pediu, removam a pedra. Lázaro sai
para fora. E Lázaro saiu. E Lázaro se moveu. E os céus corresponderam à postura de um homem que se move de acordo conforme os céus libera. O homem, ele chorou, mas antes ele entrou no Espírito e entendeu. Ele confiou, diga assim, ele creu. Ele acreditou na fidelidade do seu pai. Logo era Deus. Um outro episódio em que mostra é o momento onde Jesus está em Lucas 22, onde ele está em um momento tão delicado da sua vida, onde aconteceu algo que a própria ciência diz que é muito difícil acontecer. Onde ele está em tamanha dor nas emoções, que segundo os estudiosos, os médicos, a ciência, diz que ele teve uma crise violenta de ansiedade. Sim, naquela dita hora que ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Naquele momento ali, a palavra diz, coloca lá, Lucas 22, do 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Vai, é até o 45, tá? Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso é muito profético, isso é muito espiritual. O sangue de um cordeiro limpo, caindo sobre a terra, declarando a remissão total, antes mesmo que acontecesse, literalmente. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Você percebeu? Eles estavam dormindo de tristeza. Crises emocionais acontecem. Mas a grande diferença é que Jesus não colocou as suas emoções na frente. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feito a tua vontade e não a minha. Naquele momento, a palavra diz que um anjo veio o confortar. Tem uma versão que diz assim, o anjo o encorajava. No versículo seguinte, fala que os discípulos estavam dormindo de tristeza. Duas situações aqui. Jesus chorou da maneira correta e foi consolado. Os discípulos entraram em desespero e buscaram se esconder. Você sabia que uma das características de quem tem problemas de depressão é querer dormir para fugir, deixar de encarar os problemas. Isso que aconteceu com Jesus é algo chamado hemaditrose. É um efeito que o corpo ele passa por tamanha aflição, tamanha pressão, que a pele começa a exalar o sangue. Já tem estudos de que pessoas já tiveram essa situação, e todas elas, quando a pessoa tem uma tensão tamanha, e muito relacionada à ansiedade. Isso prova que Jesus, nesse momento, era Jesus, o homem,
não era Jesus, o Deus, o Filho do Deus vivo. Era o homem que estava suportando tamanha dor por minha causa e por sua causa. Um homem que padeceu para poder nos dar a condição de vivermos as mais ricas bênçãos que Ele tem para nós. Bem-aventurados que choram, eu posso muito bem assimilar, bem-aventurados que são sensíveis ao mover do Espírito. Bem-aventurados aqueles que estão com a percepção espiritual aguçada para saber o que o Espírito está comunicando. E a sensibilidade é a faculdade de ter as intuições, o poder de intuir os dados da realidade e receber impressões sensíveis. E todas as vezes que você está insensível, você deixa de viver algo. Perceba uma pessoa que se torna insensível. Todas as pessoas que são insensíveis, e o fato de dizer que você não deve chorar não é isso. É saber se o tempo é para chorar. A própria palavra diz que debaixo dos céus Ele estabeleceu tempo para todas as coisas. Aqui, a gente deixa muito claro de que se eu choro conforme o Espírito me direciona, eu corro um sério risco de obter sucesso. Ah, quer dizer que Deus ele maltrata? Não. A questão não é maltratar, a questão é você perceber o que os céus estão comunicando, o que o mundo espiritual está comunicando, o que o Espírito de Deus está comunicando. Um dado momento fala-se quando Jesus, ele ressuscitou, e a palavra diz que Maria estava do lado de fora do túmulo onde Jesus foi sepultado, e fala-se que ela colocou a cabeça para o lado de dentro, para ver se o mestre se encontraria lá. E a palavra diz que ela encontrou 2 anjos, e ela questionou os anjos: aonde está o mestre? Aonde está o meu mestre? E os anjos: mulher, o que você procura? O mestre, me diga onde colocaram ele. De repente Jesus aparece ao lado dela e disse: mulher, o que você procura? Ela: o meu mestre, o tiraram, o levaram daqui. Eu quero saber onde ele está, porque onde eu souber onde ele está, eu irei buscá-lo. Novamente Jesus fala com ela e a chama pelo nome. E ela percebe. E a palavra diz que ela gritou. E o chamou de Rabi, que é a mesma coisa de mestre. Mestre, é você! E queria abraçá-lo, ele disse: não me abrace agora. Porque não foi completa a obra ainda. Jesus falou com uma mulher que conviveu com ele durante um tempo, mas em determinado momento, porque ela estava com as emoções desalinhadas com o Espírito, ela não percebeu a voz de Jesus. Ela não percebeu a voz do Mestre. A sensibilidade dela foi perdida. Esse é um tempo onde a igreja precisa estar sensível. Declare comigo: esse é um tempo. Vamos, esse é um tempo onde precisamos estar sensíveis ao Espírito, entender o que Ele está comunicando. Jesus já havia ressuscitado, mas ela não entendeu. Ela achava que ele roubaram, levaram o corpo dele para qualquer outro lugar. Ela estava com as emoções tão aguçadas, estava tão alterada emocionalmente, que a sua fé estava perdida em meio às suas emoções. Nunca deixe que as suas emoções façam com que sua fé se perca. Nunca deixe
procure exercer a fé, procure desenvolver a fé que existe dentro de você. Ei, dentro de você existe uma porção de fé. E você precisa ativar nesse tempo, você precisa desenvolver nesse tempo, porque quando você desenvolve, e um outro irmão desenvolve, uma outra irmã desenvolve, quando cada um começa a desenvolver, a nossa fé começa a se unir uma com a outra. E algo se estabelece no local. Algo se estabelece no local. Eu quero, nesse momento, declarar sobre a sua vida que a tua fé, ela seja ativada, que a tua fé, ela venha a ser evidenciada. Deus, às vezes, usa o mover do Espírito para que tenhamos a sensibilidade de chorar. Nós lemos há pouco sobre Jesus chorou. Não adianta chorar e querer constranger a Deus, não. Talvez gere uma frustração. E a questão não é gerar uma frustração. É um tempo onde você precisa colocar a sua fé para fora. Colocar dentro de casa, colocar no trabalho, colocar na rua. Eu creio que está chegando o tempo onde cada vez mais, ao ser exercitada a nossa fé, os céus irão se mover. Mas a grande questão é, diga comigo, exercitar. Eu acho que foi semana passada, eu falei, quantas vezes a gente diz, projeto verão 2024. Vou começar a caminhar, vou fazer uma atividade física, vou fazer algo, eu quero perder meus 10 quilos, tchau. Tchau 10 quilos. Começamos, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, primeira semana, está indo tudo ok, e às vezes a primeira semana nos leva a uma condição de comodismo. Uau, agora eu vou perder peso, agora eu estou bem. Aí você já começa a pensar no dia, não sei se mudou o nome, né, o dia do lixo. Que você pode comer qualquer coisa. Você já está pensando naquele dia que você vai poder comer qualquer coisa, que você não vai se preocupar com a dieta. Às vezes nós nos comportamos assim espiritualmente. Começamos a ter um tempo, buscamos a Deus, começamos a nos fortalecer na força do seu poder, e vamos caminhando, mas chega um momento em que você pensa, hoje não, hoje eu vou me acomodar, hoje eu não vou ter meu tempo com Deus, hoje eu vou ficar de boa na lagoa. E às vezes nesse momento, é onde começa a acontecer todo um retrocesso. Onde começa a acontecer todo um movimento que tende a te puxar para um local onde você não percebe. Onde você não percebe a presença. Onde você não sabe o que Deus está falando. Em Êxodo, no capítulo 14, Moisés tem uma experiência. Moisés chega para Deus e começa a falar. E agora? E agora? Os egípcios estão vindo. Faraó mandou suas carruagens. E nós estamos à beira do mar. Nós vamos morrer. Começou a clamar a Deus. E agora? O que faremos? A palavra diz assim. Que Deus falou com ele. Ô Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Ah, outra coisa, estende esse teu cajado, levanta esse teu cajado, que eu vou abrir o mar e o povo vai passar a pé seco. Você consegue perceber a insensibilidade com o Espírito? O que eu estou querendo te mostrar nessa noite, é que hoje é uma noite de Santa Ceia, e você tem tudo para alinhar nesse momento, tudo para celebrar nesse momento, tudo para felicitar ao Senhor.
esse momento. E a Santa Ceia, para mim, é um momento pleno de comunhão, onde eu revelo, onde eu prego, onde eu me posiciono como um verdadeiro filho de Deus, como alguém que tem prazer, como alguém que tem, sabe, a alegria de estar com os irmãos, estabelecendo algo muito mais excelente. A ceia, quando nós estamos num momento como esse, nós estamos declarando ao mundo: ei, você não tem poder sobre a minha vida. Eu faço parte de uma aliança muito mais excelente. Ei, eu tenho um entendimento de que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ceiar entre os irmãos, como igreja, como família, eu fortaleço os meus laços com Deus e com meus irmãos. Todas as vezes que conseguimos fortalecer os nossos laços, as nossas emoções, elas vão para o seu devido lugar. Em Ezequiel, eu acho lindo, em Ezequiel 36, 26, quando ele diz assim, ó: eu lhes dou um novo coração, colocarei em vocês um novo espírito. Aí diz assim, ó: eu vou arrancar o coração de pedra e vou dar um coração de carne para vocês. Você consegue entender? Quando o Espírito é colocado, quando nós damos a condição, nós liberamos o mover do Espírito, não vai dizer que você não vai chorar mais, não vai dizer que você não vai se alegrar, não vai dizer que você não vai sentir uma decepção, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, sabe com o quê? Independente do que você sinta, Ele continuará se movendo dentro de você e através de você. Jesus estava em tamanha amargura. Naquele momento ali no Getsemane, ele estava em profunda, ninguém consegue mensurar o que ele passou. Mas ele não deixou a emoção prevalecer. Ele entendeu, diga comigo, entendeu no Espírito. Diga assim, preciso entender no Espírito. Algo que eu acho muito belo na história de Israel é que todas as vezes que eles se preparavam para uma batalha, quando eles estavam certos de que Deus estava com ele e que a batalha era por certo, eles celebravam antes. Eles se alegravam no Senhor. Sabe, eles se irradiavam do sol da justiça, da luz, que dá ordem ao caos. Eles festejavam porque eles acreditavam no seu Deus, porque eles o conheciam. A grande chave é conhecer e prosseguir em conhecer. É um tempo de você trazer para dentro do teu trabalho, querido. É um tempo de você levar para dentro da tua empresa. É um tempo de você levar para dentro do escritório, na linha de produção onde você faz parte, no consultório onde você exerce, onde você faz consultas, onde você faz qualquer tipo de serviço. É no escritório, se for de contabilidade, se for um escritório de recursos humanos, seja qual for, numa sala de aula, seja qual for o ambiente, ele precisa estar no centro das suas emoções, porque você pode correr o risco, se não estiver com ele, no centro das suas emoções. Se faz necessário nesse tempo, se faz necessário caminhar. A palavra diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, fala que ele ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, porque obedecerem a espíritos enganadores, e assim envolverem em doutrinas de demônios. Pare um pouco e analise.
nas redes sociais, o que tem acontecido, o que temos visto, a banalização, isso me dói, a banalização da estrutura, o templo, o tabernáculo do Espírito Santo sendo banalizado, sendo desrespeitado com crianças, sendo desrespeitado com posturas que a gente vê que não condiz com aquilo que o Espírito quer soprar nesse tempo. Mas sabe o que me alegra? É saber que eu e você, nós estamos em uma plena caminhada para evidenciar o mover do Espírito e saber que as nossas emoções estão alinhadas pelo que o Espírito Santo está liberando nesse tempo. Ei, você precisa entender que você é uma ferramenta em potencial nesse tempo para contradizer esse espírito babilônico que está querendo destruir famílias. Eu tenho me aplicado nesses dias, tenho chamado a liderança, eu tenho chamado, eu tenho convocado, eu tenho conversado, eu tenho ministrado, eu tenho falado, eu tenho trocado ideia com os pastores, eu tenho tido tempo com os pastores, porque nós precisamos nos preparar para não deixar que as nossas emoções sejam abatidas quando começarmos a ver evidências a mais nesse presente século, porque é a igreja do Senhor que vai fazer a diferença. Eu vou dizer de novo, é a igreja do Senhor que vai fazer a diferença. É a igreja do Senhor quando estiver entendendo a cultura do reino de Deus, quando estabelece na sua noiva, na igreja, que é uma das partes do reino de Deus, quando ela entender isso, ela vai começar a se movimentar, e onde ela colocar a planta do seu pé, esse lugar vai ser transformado, esse lugar vai ser abençoado, mas precisa estar sensível ao Espírito. Precisamos estar sensíveis ao Espírito. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que clamam a Deus. O que acontece no presente século? Porque eles receberão uma estratégia. E quando se fala consolo, fica assim, é tudo bem, mas um dia ele vai vir, vai resolver tudo isso. Esse é o grande erro. Achar que um dia ele vai vir e ele virá. Ei, ele virá. Mas até que ele venha, e aqui eu entraria no próximo versículo, que diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas eu vou estar falando mais no domingo que vem. Você precisa entender o que é ser manso diante de Deus. O mundo prega algo que é totalmente contraditório aos que são mansos diante de Deus. E eu quero bem dizer ao Senhor, porque eu sei que a instrução que eu tenho recebido, tenho tido o prazer de repassar, porque eu tenho entendido, os pastores dessa casa têm entendido, temos trabalhado com a liderança, temos trabalhado com os irmãos, para trazer um entendimento do que é esse presente século e de como nós temos que nos mover. Por isso que temos realizando reuniões com os empresários, começamos a fazer um trabalho mais específico com o Capa nesse tempo, começamos a tratar de algo, começamos a preparar atletas para esse novo tempo, porque eu acredito que o reino de Deus é dinâmico, e à medida que você começa a perceber o dinamismo do reino de Deus, você começa a se mover, e você começa a avançar, e você começa a trazer pessoas para esse reino, e fazer com que elas se descubram em Deus. A dinâmica do reino de Deus é você se descobrir em Deus. A dinâmica do reino de Deus é quando você entende que Ele te ama, Ele tem prazer em te abençoar, Ele tem prazer em te libertar, Ele tem prazer em fazer com que a imagem e semelhança dEle seja evidenciado na tua vida e através da sua vida. Mas para isso, precisamos alinhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Precisamos evidenciar o próprio Espírito se movendo em nós,
para que através de nós o reino dele seja estabelecido. A palavra diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, o que estamos fazendo nesse tempo é fazendo com que a vontade que foi estabelecida no céu seja instituída, seja estabelecida na terra. Quantas vezes a gente percebe que tem pessoas que Deus tem algo gracioso, algo maravilhoso para entregar, e pelo fato de não estar com o Espírito disponível a Ele, porque as emoções estão na frente, é como se criasse uma barreira. Aí logo se vê como alguém de insucesso, que não consegue conquistar as coisas. Deixa eu falar algo para você. Em Deus, nós somos mais que vencedores. Eu vou dizer de novo. Em Deus, nós somos mais que vencedores. Você pode tocar no teu irmão, na tua irmã que está do lado aí e declarar: ó, em Deus, você é mais que vencedor. Essa noite de Santa Ceia é uma noite em que você precisa entender que não é um simples rito. Isso é um momento que nos fortalece como corpo de Cristo. Isso é um momento que nos estabelece como corpo de Cristo, como a noiva de Cristo. Mas você só consegue entender se você começar a sentir o profundo amor que Ele tem por você. Hoje pela manhã Deus veio com uma porção de amor na reunião, no café de líderes. Ele repousou com uma nuvem de amor. Alguns irmãos falaram que era algo palpável. Quando o Espírito Santo se estabelece, é algo palpável na vida dos seus. É algo esplêndido na vida dos seus. É algo revelador na vida dos seus. É algo que transforma a vida dos seus. É algo que nos faz cada vez mais parecido com Ele. Ou Jesus, ou Cristo, o que venceu a morte, o que suportou dores de cruz, humilhação que ninguém poderia suportar. Ele suportou por mim e por você. Essa é a noite onde você olhar, quando você declarar, quando você pegar o copo do suco de uva, que representa o sangue de Cristo, e o pão, que representa o corpo, você precisa entender que quando você declara isso aos céus, você está dizendo que você está querendo ascender, acessar um novo tempo, uma nova atmosfera na sua vida. É onde tudo começa a passar por ajustes. Na presença dEle tudo se ajusta. Na presença dEle tudo se organiza. Quantos aqui conhecem um versículo muito conhecido? Eu acho que foi o primeiro versículo que eu aprendi. João 3,16. Não coloca na tela não precisa colocar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra não diz todo aquele que nele chorar. Não fala todo aquele que nele sorrir. Todo aquele que nele se espernear porque não recebeu o que queria. Fala todo aquele que nele crê. Confiar. Essa é a chave para esse tempo, queridos, como igreja do Senhor. Quando você pegar esse pão hoje, quando você pegar esse copo, esse suco de uva, comece a celebrar e creia que quando você tomar, quando você comer,
Algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. No mínimo uma cura. No mínimo uma cura. Ah, como eu creio nisso. Como eu creio que quando você participar da comunhão, esse tempo, a mesa da comunhão, o partir do pão, o poder do próprio reino é instaurado na sua vida, é estabelecido. E é nesse momento que você pode exercer aquilo que Jesus falou. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quantos creem? Você crê que essa ceia de hoje será algo desatador na sua vida? Porque você, se a partir de hoje você chorar, você vai chorar, é de acordo com o que o Espírito Santo libera sobre você. Não queira chorar por chorar. Chore, se realmente for da vontade. Se o Espírito vier e soprar, chore. Eu faço muito isso. No início a minha esposa não entendia muito, mas hoje ela sabe. Quando eu estou na presença que ele vem e se derrama, eu choro e às vezes ela passa na porta do escritório, olha, vai lá para a sala, quando eu olho ela está chorando lá na sala, às vezes está cozinhando, chorando, e o Espírito Santo vem e se move, e quando a gente passa aquele tempo que ele diz assim, passou, vem um renovo, vem uma graça, vem um favor, vem uma alegria, que nos fortalece. E o que eu quero fazer com você agora e o que eu quero te convidar agora é: não perca a oportunidade de participar desse tempo de comunhão através da ceia, da Santa Ceia do Senhor.